Olá, Bispo, que Deus abençoe a todos que acompanham agora essa programação. E aqui, diretamente do Rio de Janeiro, estamos com o nosso amigo Sidney. Tudo bem hoje, né, Sidney? Sim, senhor Bispo. Hoje tudo bem, sim. né? Hoje sim. E, Sidney, conta para os amigos, durante quanto tempo que você foi obreiro? Bispo, eu fiquei na obra como obreiro durante 8 anos e logo depois eu fui chamado para fazer a obra no altar e foi o período que eu fiquei como pastor 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, né? Sim, senhor. E me diga uma coisa, quando foi que você começou a perceber que já não tinha mais aquela disposição que você tinha antes para fazer a obra de Deus? Quando que você começou a perceber isso e o que passou a acontecer, Sidney? A verdade, Bispo, eu fiquei na obra como pastor 1 ano e 6 meses, porém com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu estava no altar, mas eu já não estava mais no colo de Deus. Foi quando, na verdade, eu passei a fazer a obra, mas eu passei a fazer a obra do meu jeito e eu passei, na verdade, a não depender mais de Deus. Eu dependia dos meus próprios ensinamentos, eu queria fazer a coisa do meu jeito. E a partir desse momento, Bispo, mesmo estando no altar, mesmo estando na obra, foi aonde veio a minha queda. E aí eu caí, eu saí da obra, eu deixei o altar, eu deixei de olhar para Deus e a partir de então a minha vida ela se tornou um inferno. E aí, Sidney, depois do que você acabou de relatar, o que aconteceu para que viesse, consequentemente, o abandono, né, da obra e automaticamente também o afastamento da presença de Deus? Aconteceu o quê? Então, Bispo, como eu falei para o senhor, eu estava como obreiro e aí eu fui para a obra. E na obra, na verdade, Bispo, com o passar do tempo, eu comecei a cair. Eu caí dentro de mim, porque na verdade eu me tornei orgulhoso. Eu comecei a fazer a obra de Deus da minha forma, do meu jeito. Eu comecei, na verdade, a não mais a obedecer à voz de Deus. E foi quando, Bispo, eu saí do altar, foi quando eu perdi o meu foco. E aí eu me prostituí com outro pastor. Na época se passaram 2 semanas e eu fiquei muito doente, Bispo, na época, mas ninguém sabia do meu problema, na verdade, o que tinha acontecido, porque eu não contei para ninguém. Foi quando eu fiquei doente na época, eu peguei hepatite. Eu sabia, na verdade, que era algo espiritual, Bispo, porque eu tinha caído, eu não tinha confessado e eu não tinha me arrependido. Aconteceu um fato comigo, Bispo, numa reunião de obreiro, eu manifestei. E aí o pastor falou para mim, Sidney, você não tem mais condições de fazer a obra, a gente vai cuidar de você, você vai ficar buscando como membro até você ter condições de voltar. Mas eu já não estava mais no altar, Bispo, como eu disse para o senhor. E aí eu decidi sair. Foi quando, na verdade, começou na verdade, a trajetória do diabo na minha vida. Eu comecei a estudar, né? Aparentemente tudo normal, Bispo. Uma vida que qualquer jovem normal, sadio tinha, eu tinha também. Comecei a fazer faculdade na época, parei de frequentar as reuniões na igreja, porque eu queria, na verdade, conhecer o mundo. Foi quando eu fui trabalhar numa multinacional. Nessa multinacional eu conheci uma mulher. Na época ela era casada até então, e eu tive um relacionamento com essa mulher, no caso, durante um período de 6 meses. E assim, Bispo, assim como essa mulher apareceu na minha vida do nada, ela, na verdade, ela foi embora. Porque eu cheguei um dia para trabalhar e ela havia pedido demissão da empresa. Eu fiquei sem entender o porquê que ela tinha feito isso. Eu falei, mas tá bom. Porque para mim, Bispo, aquilo dali estava sendo suficiente. Eu não sabia que por detrás daquilo tudo, o diabo, na verdade, ele já tinha um plano para a minha vida. Foi quando eu comecei a frequentar à noite, né, as baladas da noite, e eu comecei a frequentar, Bispo, as baladas de LS. Não com a intenção de sair com um homem, não nada disso, porque eu não tinha um desejo. Porque, na verdade, nesses lugares, as bebidas elas eram liberadas, e eu havia, na verdade, decidido me lançar no mundo.
sabe? Eu não queria mais Jesus. Eu havia feito, na verdade, esse pacto com o mundo, sabe? Eu queria conhecer o mundo, na verdade. Foi quando eu comecei a sair, eu comecei a beber, eu comecei a fumar. Foi então, bispo, que eu conheci o homossexualismo. Foi me feito um convite por parte de um outro homem para eu me relacionar com ele a troco de dinheiro. No primeiro momento, eu falei que não, porque eu tinha, na verdade, bispo, todo aquele conceito da igreja, aquele conceito de Deus ainda dentro de mim. Mesmo, na verdade, não estando mais, eu sabia que era errado. Mas eu, por estar longe das coisas de Deus, né? E por já ter tido a minha vida dominada pelo mal, eu acabei cedendo. E aí eu saí com esse homem na época, a troco de dinheiro. Nesse momento, bispo, foi aonde começou, na verdade, o plano do diabo na minha vida, né? O plano do diabo, ele tinha começado, na verdade, a se realizar. Foi quando eu, na verdade, comecei a me envolver, até que eu me vi morando com outro homem. Eu fiquei morando com esse rapaz durante 2 anos. Era um rapaz que trabalhava também numa boate, onde eu trabalhava na época. E nós, na verdade, ficamos juntos durante um período de 2 anos. Foi com esse rapaz que eu conheci a cocaína, porque ele trabalhava à noite. E assim, bispo, na noite, na verdade, a gente só encontra essas coisas. Foi quando eu conheci a droga e eu usei cocaína durante um período de 4 anos, bispo. Eu não conseguia fazer nada na minha vida se não fosse a cocaína. Só que para mim, aquilo dali, na verdade, morar com aquele rapaz, já havia se tornado para mim insatisfatório. Foi quando eu comecei na verdade, a me prostituir. Eu saí desse emprego que eu tinha, né, dessa multinacional, eu pedi demissão por conta das drogas, porque eu não conseguia trabalhar. E para sustentar o meu vício, bispo, eu comecei a me prostituir. De primeiro, eu comecei a frequentar, na verdade, a me prostituir nas boates que eu ia. Eu fazia sexo em troca de dinheiro. Depois, na verdade, eu comecei a me envolver mais. Foi quando eu comecei a fazer programas nas ruas. Eu comecei a tomar hormônio. Até que veio um período, bispo, que eu adotei o nome de Samantha. Eu havia decidido, na verdade, me tornar uma mulher. O Sidney, para mim, a identidade do Sidney já havia se perdido. Agora, em Sidney, uma pergunta. Quando você chegou a essa situação, né, de se prostituir, você só tinha envolvimento naquela oportunidade com um homem só, ou você chegou a ter, além de um homem, 2, 3 ou vários homens? Não, bispo, eu saía com 2, com 3. O meu fundo de poço, bispo, foi quando eu, já envolto, né, nesse mundo todo, na verdade, em todo esse lamaçal, eu comecei a emagrecer muito. E aí eu fui aos médicos, eu fiz um exame, na verdade, de HIV, e o exame ele deu negativo. E aí o médico, na verdade, ele pediu uma outra biópsia, porque eu tinha muita dor no estômago na época, bispo. Foi quando o médico descobriu que eu estava com câncer. E para mim aquilo dali, bispo, foi o meu fundo de poço, porque ninguém quer estar doente, ninguém quer morrer, na verdade. Então, Sidney, por aí a gente vê que você chegou ao fundo do poço, né? Câncer, drogas, homossexualismo, quer dizer, tudo porque se afastou de Deus. A pergunta é, quando que você voltou? Você voltou numa caravana? Que caravana foi? E o que aconteceu depois que você participou dessa caravana? Então, bispo, eu voltei numa vigília de resgate que teve aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2012. Eu tinha acabado de sair de uma boca de fumo, quando uma obreira, que era da minha igreja na época, que me conheceu, ela me fez o convite. Ela falou que ela iria me trazer num lugar onde ainda haveria salvação para mim. Eu, desacreditado, eu falei que eu não acreditava mais, que para mim não tinha mais jeito. No momento eu resisti, mas eu vim, bispo. E aí, chegando aqui, na verdade, na catedral, o bispo Sérgio estava fazendo a vigília já, a caravana. Foi no momento que ele chamou as pessoas até a frente, as pessoas que queriam mudar de vida. Eu fui, bispo, na verdade, não porque eu queria mudar,
porque eu queria, na verdade, ter paz, sabe? Eu não queria largar aquela vida, eu só queria ter paz. Foi quando o bispo falou assim, você que está aqui, você que é um desacreditado, você que é um desmerecido diante dos seus pais, diante da sociedade, existe um Deus que ainda olha por você e um Deus que pode mudar a sua vida. Ali, bispo, eu falei assim, meu Deus, eu sei que o sonho existe, eu sei que eu só estou vivo porque a tua obra na minha vida ainda não terminou e eu quero mudar. Ali, na verdade, bispo, eu decidi mudar, sabe? Eu coloquei as minhas mãos no altar e eu falei, meu Deus, se tudo que esse homem está falando for verdade, eu decido mudar a partir de hoje. Ô Sidney, além dessa palavra que foi muito forte, né? Veio forte ao seu coração. Aconteceu alguma coisa nessa vigília também que despertou você, fora a palavra que você recebeu? Sim, senhor bispo. Teve um momento, na verdade, que o bispo, ele falou da entrega. E eu, na verdade, bispo, ali, sabe, eu vi a oportunidade de mudar de vida. A oportunidade de ter uma nova vida, de começar, na verdade, de novo, né? De reconstruir uma vida que já havia se perdido. Foi quando o bispo ele falou dessa oportunidade. Eu falei, meu Deus, eu quero ter só mais uma chance. Eu só preciso de só mais uma chance que eu vou mostrar para o Senhor que eu quero o Senhor de novo na minha vida. E aí, bispo, aquela vigília, na verdade, para mim, foi o divisor de águas. Porque era o Sidney antes daquela vigília e hoje, sabe, bispo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho, na verdade, a maior preciosidade que um homem pode ter, que é um novo nascimento, que é um encontro com Deus. Hoje eu não preciso mais de drogas, hoje eu não preciso mais de balada, hoje eu não sinto mais desejo por homens. Deus me abençoou com uma mulher de Deus, eu estou de casamento marcado para o ano que vem. E assim, bispo, agora é só olhar para o altar e seguir em frente com Jesus. E você falou também de um câncer, né? E esse câncer? Você foi curado dele também? Sim, senhor, bispo. Sim, Está senhor. curado hoje, Sim, senhor, né? bispo. Então, curado do câncer, liberto da cocaína, das drogas, Sim, senhor. geral, do homossexualismo, né? Uma das provas fortes é que você já está comprometido com uma mulher de Deus, Sim, né? senhor, bispo. Está feliz hoje, né? Sim, senhor, bispo. Vale a Feliz. pena voltar para os Vale a braços pena, de Deus, bispo. né? Vale a pena se entregar, na verdade, né, bispo? Porque hoje eu falo, eu voltei, mas além da minha volta, bispo, eu me entreguei no altar, sabe? Eu falei, meu Deus, eu coloco a minha vida no teu colo de novo, eu quero ser como uma criança. Porque uma criança, na verdade, bispo, além dela obedecer, ela é sincera. E é assim que eu sou com Deus, sabe? E esse, na verdade, tem sido o segredo para eu poder permanecer até aqui. Muito obrigado, Sidney, pela sua participação Sim, aqui, senhor, tá bispo. certo? Então tá aí, bispo, mais uma prova de que quando a pessoa, por mais que ela tenha ficado longe de Deus, quando ela dá uma oportunidade para o Senhor Jesus, através de uma reunião como essa que ele participou, de um resgate, Deus a aceita de volta. Um forte abraço.